Uma manhã de segunda-feira começou como qualquer outra no centro de São Paulo. A chuva fina de maio criava uma cortina cinzenta sobre os prédios e o trânsito já fervia nas avenidas principais. Mariana Pereira ajustou a alça da bolsa no ombro enquanto caminhava apressada pela Rua Augusta, seus saltos baixos ecoando no asfalto molhado. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos uma determinação que conquistara ao longo de anos, trabalhando como coordenadora de marketing em uma agência no centro da cidade. O semáforo estava vermelho quando ela chegou à esquina da Avenida Paulista. Olhou para o relógio no pulso e suspirou. Mais 5 minutos de atraso. Seu chefe, Rodrigo, já havia deixado claro na reunião da semana anterior que pontualidade era fundamental para a equipe. Mariana não podia se dar ao luxo de chegar atrasada novamente, especialmente com a promoção que tanto almejava em jogo. Quando o semáforo abriu, ela deu o primeiro passo na faixa de pedestres junto com outras dezenas de pessoas. Foi então que ouviu o barulho. Um rugido de motor acelerando violentamente vindo da direita. Mariana virou a cabeça e viu um carro desgovernado correndo em sua direção. O motorista claramente perdendo o controle após derrapar na pista molhada. O tempo pareceu desacelerar. As pessoas ao redor começaram a gritar, algumas correndo para trás, outras ficando paralisadas no meio da rua. Mariana sentiu as pernas tremerem, mas não conseguia se mover. O carro estava a poucos metros dela quando sentiu 2 mãos fortes agarrarem sua cintura e a puxarem com força para o lado. O impacto foi brutal. Ela e seu salvador rolaram pelo asfalto, o som de metal amassando e vidro se estilhaçando ecoando ao fundo. Quando finalmente pararam de rolar, Mariana estava deitada de lado, com o rosto voltado para o chão, sentindo o gosto de sangue na boca. Lentamente, virou-se para ver quem havia salvado sua vida. Cabelos castanhos desarrumados, olhos verdes preocupados, um corte pequeno na testa. O rosto que a encarava era familiar, mas levou alguns segundos para que sua mente processasse completamente. Quando finalmente reconheceu, seu coração pareceu parar por um instante. "Daniel?" Ela sussurrou incrédula. Ele sorriu, mesmo com a dor evidente no rosto. "Oi, Mari. Quanto tempo, não é?" Daniel Santos, o garoto de 15 anos que havia conhecido no ensino médio. Seu primeiro amor. A pessoa que havia partido de sua vida de forma abrupta há 12 anos, deixando apenas uma carta explicando que a família estava se mudando para o interior e que era melhor não manter em contato. A pessoa que ela havia tentado esquecer por anos, mas que ainda visitava seus sonhos nas noites mais solitárias. As sirenes da ambulância já podiam ser ouvidas ao longe quando Daniel ajudou Mariana a se levantar. Ela estava em choque, não apenas pelo acidente, mas por reencontrar a pessoa que havia marcado sua adolescência de forma tão profunda. "Você está bem? Consegue ficar em pé?" Daniel perguntou, suas mãos ainda segurando os braços dela com cuidado. "Eu acho que sim", ela respondeu, verificando se tinha alguma lesão grave. Alguns arranhões nos joelhos e nas mãos, um gosto de sangue que vinha de um pequeno corte no lábio, mas nada que parecesse sério. "E você? Sua testa está sangrando." "É só um arranhão. O importante é que você está bem." A multidão começou a se formar ao redor deles. O carro havia batido em um poste e o motorista estava sendo atendido por algumas pessoas que se aproximaram para ajudar. Mariana olhou para a cena e sentiu um arrepio ao perceber o quão próximo havia chegado da tragédia. "Se você não tivesse..." ela começou, mas as palavras não saíam. "Não pense nisso agora", Daniel disse, limpando suavemente um pouco de terra do rosto dela com o dorso da mão. "O importante é que estamos bem." Os paramédicos chegaram poucos minutos depois e insistiram em examinar tanto Mariana quanto Daniel. Após uma checagem completa, confirmaram que ambos haviam escapado com apenas ferimentos superficiais. O motorista do carro havia perdido a consciência, mas também não corria risco de vida.
Enquanto prestavam depoimento para a polícia, Mariana não conseguia parar de olhar para Daniel. Ele havia mudado, obviamente. Os traços de menino haviam dado lugar a uma masculinidade madura. Estava mais alto, mais forte, com uma barba bem aparada que moldava seu rosto de forma atraente. Usava uma camisa social azul claro e calça social preta, como se estivesse a caminho do trabalho, assim como ela. "Trabalha aqui na região?" ela perguntou quando terminaram de falar com os policiais. "Na verdade, tenho uma pequena empresa de consultoria financeira na Faria Lima", Daniel respondeu, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que Mariana lembrava bem de quando eram adolescentes. "E você, continua morando aqui em São Paulo?" "Trabalho numa agência de marketing aqui na Paulista. Nunca saí da cidade, na verdade." Ficaram em silêncio por um momento, o peso dos anos separados pairando entre eles. Mariana tinha tantas perguntas, tantas coisas que gostaria de saber sobre a vida dele durante todos esses anos. Mas também sentia uma mistura de raiva e mágoa que havia guardado durante tanto tempo. "Mari", Daniel começou como se pudesse ler seus pensamentos. "Eu sei que preciso te explicar muitas coisas sobre como eu saí da sua vida. Se você quiser, poderíamos tomar um café qualquer dia desses e... Não sei se é uma boa ideia", ela respondeu rapidamente, surpreendendo a si mesma com a própria resposta. Por anos havia imaginado o que faria se o encontrasse novamente, e agora que o momento havia chegado, sentia-se completamente perdida. Daniel assentiu, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. "Entendo. Mas pelo menos me deixe te dar uma carona para o trabalho hoje. Depois do susto que você levou, acho que não deveria ir de transporte público." Mariana estava prestes a recusar quando lembrou que já estava mais de 1 hora atrasada. Rodrigo provavelmente estava furioso. Relutantemente, aceitou a oferta. O carro de Daniel era um Honda Civic prata, limpo e organizado. Durante o trajeto curto até o prédio onde ela trabalhava, eles falaram sobre coisas superficiais: o trânsito, o tempo, a violência nas ruas de São Paulo. Mariana observava discretamente Daniel enquanto ele dirigia, notando como suas mãos seguravam o volante com confiança, como ele verificava os espelhos constantemente, dirigindo de forma cautelosa após o acidente que haviam presenciado. "É aqui", ela disse quando chegaram em frente ao edifício comercial onde ficava a agência. "Mari", Daniel disse quando ela estava prestes a sair do carro, "eu realmente gostaria de conversar com você. Sobre o passado, sobre... tudo. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você sempre foi importante demais para mim." Ela parou com a mão na maçaneta, sentindo o coração acelerar. "Daniel, foram 12 anos. Muita coisa mudou. Eu sei, mas alguns sentimentos não mudam, você sabe?" Mariana fechou os olhos por um momento, sentindo-se dividida entre a curiosidade de saber sobre a vida dele e o medo de reabrir feridas antigas. Quando os abriu novamente, tomou uma decisão. "Sábado. Tenho um café chamado Grão Nobre na Vila Madalena, na Rua Harmonia, 3 horas da tarde. O sorriso que iluminou o rosto de Daniel foi exatamente o mesmo que ela se lembrava dos 16 anos dele. "Estarei lá." O resto da semana passou como um borrão. Mariana conseguiu convencer Rodrigo de que o atraso havia sido causado por uma emergência médica, o que tecnicamente era verdade. Seus colegas ficaram impressionados com os hematomas em seus braços e as bandagens em seus joelhos, e ela contou a história do acidente diversas vezes, sempre omitindo a parte sobre Daniel. Camila, sua melhor amiga desde a faculdade, foi a única a notar que algo mais estava acontecendo. "Você está estranha desde segunda-feira", disse Camila durante o almoço de quinta-feira no restaurante japonês que frequentavam toda semana. "E não me diga que é só o susto do acidente. Conheço você há 10 anos, Mari." Mariana mexeu no sashimi com os hashis, evitando o olhar inquisitivo da amiga. "Não é nada demais, só estou processando o que aconteceu." "E quem era o cara que te salvou?"
Você disse que alguém te tirou da frente do carro, mas não falou quem foi. Um desconhecido que estava passando na hora. Camila arqueou uma sobrancelha. Mariana Pereira, você está mentindo. E mentindo muito mal, diga-se de passagem. Mariana suspirou, sabendo que não conseguiria enganar Camila por muito tempo. Era o Daniel. Daniel quem? Não conheço nenhum Daniel do seu círculo atual. Daniel Santos, do colégio, meu primeiro namorado. Camila quase engasgou com o saquê. Aquele Daniel, o que sumiu sem deixar rastro no final do terceiro ano, o que você ficou chorando por meses. Esse mesmo. Meu Deus, Mari, e o que vocês falaram? Como foi o reencontro? Ainda não conversamos direito, marcamos de nos ver no sábado. Camila se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando de curiosidade. E você vai mesmo? Depois de todo esse tempo? Não sei. Quer dizer, sim, vou, mas não sei se deveria. Por que não? Você nunca conseguiu superá-lo completamente. Talvez essa seja a sua chance de ter um fechamento, de entender por que ele desapareceu da sua vida. Mariana sabia que Camila tinha razão. Durante todos esses anos, havia tido relacionamentos, alguns sérios, mas nunca conseguira se entregar completamente a ninguém. Sempre havia uma parte dela que ficava guardada, protegida, como se ainda estivesse esperando por algo ou alguém. O sábado chegou mais rápido do que ela esperava. Mariana trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma blusa branca simples, jeans escuro e sapatilha preta. Queria parecer natural, como se o encontro não fosse importante, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem. O grão nobre era um café pequeno e aconchegante, com paredes de tijolo aparente e plantas espalhadas pelos cantos. Mariana chegou alguns minutos atrasada propositalmente, mas Daniel já estava lá, sentado em uma mesa no canto, mexendo nervosamente em seu celular. Ele se levantou quando a viu, e Mariana notou que estava usando uma camisa polo azul marinho e jeans. Simples, mas ele ficava bem assim, sempre ficara bem em roupas simples. Você veio, ele disse sorrindo. Não costumo faltar a compromissos, ela respondeu, tentando manter um tom neutro. Eles pediram café e ficaram em silêncio por alguns momentos, ambos claramente não sabendo por onde começar. Foi Daniel quem quebrou o gelo. Você parece bem. Diferente, mais madura, mais bem. 12 anos fazem isso com as pessoas. Mari, eu sei que você tem raiva de mim e tem todo o direito. A forma como eu desapareci da sua vida foi... covarde, ela completou. A palavra que você está procurando é covarde. Daniel baixou a cabeça. Sim, foi covarde, mas eu era um adolescente assustado, Mari. Meus pais haviam decidido se mudar para Ribeirão Preto porque meu pai havia perdido o emprego e minha avó estava doente. Tudo aconteceu muito rápido e eu não sabia como lidar com tudo isso. Você podia ter me contado. Podíamos ter tentado manter o relacionamento à distância. Ou pelo menos você podia ter se despedido direito, em vez de deixar apenas uma carta. Eu tentei falar com você pessoalmente várias vezes, mas sempre que te via, perdia a coragem. Sabia que se olhasse nos seus olhos, não conseguiria ir embora. Mariana sentiu o peito apertar com as palavras dele. Durante anos, havia se perguntado se Daniel realmente havia se importado com ela, ou se ela havia sido apenas um capricho de adolescente para ele. E como foi sua vida lá em Ribeirão Preto? Ela perguntou, mudando de assunto para algo menos doloroso. Difícil no começo. Tive que trabalhar meio período para ajudar em casa, então demorei um pouco mais para terminar o ensino médio. Depois, fiz faculdade de administração numa universidade local. Minha avó faleceu no meu 2º ano e meu pai conseguiu um emprego melhor, então as coisas melhoraram. E quando você voltou para São Paulo? Há 3 anos. Consegui um emprego numa empresa de consultoria. Trabalhei duro e no ano passado resolvi abrir minha própria empresa. Não é nada muito grande, mas está funcionando bem. Mariana observava o rosto dele enquanto falava.
notando as pequenas rugas ao redor dos olhos que não existiam quando eram adolescentes, a forma como suas mãos se movimentavam enquanto explicava sobre o trabalho. Havia uma maturidade nele que era atraente, mas também uma tristeza sutil que ela conseguia perceber. "E você?" Daniel perguntou. "Como foi sua vida todos esses anos?" "Fiz faculdade de publicidade na PUC, sempre trabalhei na área. Comecei como estagiária numa agência pequena e fui subindo aos poucos. Agora sou coordenadora na Mendoza em Associados. Sempre soube que você se daria bem. Você sempre foi ambiciosa, determinada. E sozinha," ela acrescentou sem pensar, depois se arrependendo imediatamente de ter revelado isso. Daniel a encarou com intensidade. "Sozinha como?" Mariana tomou um gole do café para ganhar tempo. "Não é importante. Para mim, é." Ela suspirou. "Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos. Nada que tenha durado muito tempo." "Por quê?" A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Mariana não queria admitir que durante anos havia comparado todos os homens com quem saía com Daniel, que nenhum deles havia conseguido despertar nela os mesmos sentimentos que ele havia despertado quando eram jovens. "As pessoas mudam, as prioridades mudam," ela disse evasivamente. Eles continuaram conversando por mais 2 horas, relembrando momentos da adolescência, colocando as vidas em dia, evitando cuidadosamente os assuntos mais delicados. Quando Mariana olhou no relógio, já passava das 5 da tarde. "Preciso ir," ela disse pegando a bolsa. "Mari, eu gostaria muito de te ver novamente. Se você quiser, claro." Ela hesitou. A parte racional de sua mente dizia que era melhor deixar o passado no passado, que reatar qualquer tipo de relação com Daniel só traria complicações. Mas havia outra parte, mais profunda, que sentia uma conexão com ele que nunca havia conseguido encontrar com mais ninguém. "Talvez," ela disse finalmente. "Vamos ver como as coisas vão." Daniel sorriu, e Mariana sentiu seu coração acelerar da mesma forma que acontecia quando eram adolescentes. "Posso te dar uma carona para casa?" "Não, obrigada, vou de metrô mesmo." Eles se despediram com um abraço hesitante e Mariana saiu do café com a mente confusa. Durante o trajeto para casa, no metrô lotado de um sábado à tarde, ela não conseguia parar de pensar na conversa que haviam tido. Daniel parecia sincero em seus arrependimentos, mas 12 anos eram muito tempo. Eles eram pessoas diferentes agora. Na semana seguinte, Daniel começou a mandar mensagens esporádicas. Primeiro, perguntando como ela estava. Depois, mandando fotos de lugares que costumavam frequentar quando eram jovens, como se estivesse tentando despertar memórias afetivas. Mariana respondia educadamente, mas sem encorajar muito. Foi Camila quem a fez perceber que estava sendo teimosa demais. "Mari, você gosta dele? Sempre gostou. Por que está se torturando assim?" Elas estavam tomando vinho na sala de Camila numa sexta-feira à noite, como faziam pelo menos uma vez por mês. "Porque ele me machucou, Camila, muito, e eu não quero passar por isso de novo." "Mas vocês eram crianças na época." Ele explicou o que aconteceu. "Não parece que ele quis te magoar intencionalmente. Não importa a intenção. O resultado foi o mesmo." Camila se inclinou para a frente na poltrona, segurando a taça de vinho. "Mari, você tem 28 anos e nunca teve um relacionamento sério porque ainda está apegada a ele. Não acha que está na hora de ou superar definitivamente ou dar uma chance para vocês?" Mariana sabia que a amiga tinha razão, mas admitir isso era difícil. Ela havia construído muros ao redor de seu coração ao longo dos anos e derrubá-los novamente parecia assustador. Na segunda-feira seguinte, Daniel apareceu no prédio onde ela trabalhava na hora do almoço. Mariana estava saindo do elevador quando o viu parado na recepção, conversando com o segurança. Ele estava usando terno cinza e gravata azul, claramente vindo de algum compromisso profissional. "Oi", ele disse quando a viu. "Espero que não se importe de eu ter aparecido aqui."
Queria te fazer um convite. Que tipo de convite? Hoje à noite tem uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal no Teatro Municipal. Lembrei que você adorava música clássica. Mariana ficou surpresa que ele lembrasse desse detalhe. De fato, ela ainda adorava música clássica e frequentava apresentações sempre que podia. Daniel, eu não sei se... Por favor, Mari, só uma noite. Se você não se sentir confortável, posso te levar para casa a qualquer momento. Ela olhou para o rosto dele, vendo a sinceridade em seus olhos verdes. Depois de uma breve hesitação interna, tomou uma decisão que a surpreendeu. Está bem, mas vamos nos encontrar lá. O sorriso que iluminou o rosto de Daniel valeu a pena. O Teatro Municipal estava majestoso naquela noite de segunda-feira. Mariana havia escolhido um vestido preto simples e elegante, e quando encontrou Daniel na entrada, notou que ele a olhou de uma forma que fez seu coração acelerar. Ele estava impecável no terno escuro, e ela lembrou de como sempre havia gostado de vê-lo arrumado. A apresentação foi de Tchaikovsky, e durante toda a sinfonia, Mariana sentiu-se transportada. A música sempre havia tido esse efeito sobre ela, mas estar ali com Daniel trouxe memórias de quando eles eram jovens e sonhavam em viajar pelo mundo assistindo apresentações em grandes teatros europeus. Durante o intervalo, enquanto tomavam champanhe no saguão, Daniel comentou: "Você ainda fica com aquela expressão concentrada quando escuta música clássica." Que expressão? Como se estivesse tentando entender cada nota, cada movimento do regente. Sempre achei lindo isso em você. Mariana sentiu as bochechas esquentarem. Você lembra de muitos detalhes. Lembro de tudo sobre você, Mari. Sempre lembrei. Quando a apresentação terminou, eles caminharam lentamente pelas ruas do centro até o estacionamento onde Daniel havia deixado o carro. A noite estava fresca e agradável, e Mariana se sentiu mais relaxada do que havia estado em semanas. "Obrigada pela noite", ela disse quando chegaram ao carro. "Foi especial. Para mim também." "Mari, posso perguntar uma coisa?" "Claro. Você me perdoou pelo que aconteceu no passado?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia passado anos com raiva dele, depois tentando esquecê-lo, mas nunca havia realmente pensado em perdão. "Não sei", ela respondeu honestamente, "mas acho que estou tentando. É tudo o que posso pedir." Durante o trajeto para a casa dela, eles conversaram sobre a apresentação, sobre música, sobre arte em geral. Era uma conversa fácil e natural. E Mariana se pegou pensando em como sempre havia sido simples conversar com Daniel. Mesmo depois de tantos anos separados, ainda havia uma sintonia entre eles que parecia não ter sido afetada pelo tempo. Quando chegaram ao prédio dela, Daniel parou o carro e eles ficaram sentados em silêncio por um momento. "Mari", ele disse finalmente, "eu sei que estou pedindo muito, mas gostaria de tentar novamente. Não quero dizer voltar ao que éramos, porque somos pessoas diferentes agora, mas gostaria de conhecer quem você se tornou e deixar você conhecer quem eu me tornei." Mariana olhou para ele, vendo vulnerabilidade em seus olhos. Pela primeira vez desde o reencontro, ela permitiu que seus muros baixassem um pouco. "Daniel, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou mais a garota de 16 anos que você deixou para trás. Sou uma mulher independente, com minha própria vida, meus próprios sonhos. Se vamos tentar alguma coisa, tem que ser entre as pessoas que somos hoje, não as que éramos. Eu entendo, e é exatamente isso que eu quero, conhecer a Mariana de hoje. E tem outra coisa. Se você desaparecer da minha vida novamente, não haverá uma terceira chance. Meu coração não aguentaria." Daniel pegou a mão dela entre as suas. "Eu não vou a lugar algum, Mari. Aprendi da pior forma possível o que significa perder você." Ela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas conseguiu controlá-las. "Então vamos devagar, muito devagar, no ritmo que você quiser." Mariana assentiu e saiu do carro, sentindo-se ao mesmo tempo esperançosa e aterrorizada,
com as possibilidades que se abriam à sua frente. Nas semanas seguintes, Daniel e Mariana começaram a se ver regularmente. Primeiro foram cafés casuais, depois jantares, caminhadas no Parque Ibirapuera, visitas a museus. Daniel parecia determinado a cortejar ela adequadamente desta vez, e Mariana se permitiu ser cortejada. Ela descobriu que ele havia se tornado um homem ainda mais interessante do que o garoto por quem se havia apaixonado. Tinha opiniões firmes sobre política e economia, lia vorazmente, sabia cozinhar pratos sofisticados. Havia uma profundidade nele, que não existia quando eram adolescentes, forjada pelos anos de dificuldade e crescimento pessoal. Por sua vez, Daniel parecia fascinado pela mulher que Mariana havia se tornado. Ele admirava sua independência, sua carreira bem-sucedida, a forma como ela conhecia a cidade e tinha opiniões sobre tudo. Várias vezes comentou que ela havia superado todas as expectativas que ele tinha sobre quem ela poderia se tornar. Foi durante um jantar numa quinta-feira, 6 semanas após o reencontro, que Daniel fez a pergunta que Mariana estava esperando e temendo. Mari, eu gostaria que você fosse minha namorada, oficialmente. Eles estavam num restaurante italiano pequeno e intimista em Vila Madalena. E a pergunta veio após uma conversa longa sobre os planos de cada um para o futuro. Mariana quase engasgou com o vinho. Daniel, eu sei que é cedo. Sei que você ainda tem dúvidas sobre mim, sobre nós. Mas esses últimos 2 meses foram os melhores que tive em anos. Quero construir algo real com você. Mariana olhou para ele, vendo sinceridade e esperança em seus olhos. Seu coração batia acelerado, e ela sabia qual era a sua resposta, mesmo que parte dela ainda tivesse medo. Sim, ela disse simplesmente. Eu quero isso também. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Daniel foi radiante. Ele se levantou da mesa, contornou até onde ela estava sentada e a beijou suavemente. Foi o primeiro beijo deles desde que eram adolescentes, e Mariana sentiu que todas as memórias e sentimentos guardados por anos voltaram de uma só vez. Quando se separaram, ambos estavam emocionados. Eu te amo, Mari, Daniel sussurrou contra seus lábios. Sempre amei, mesmo durante todos esses anos separados. Eu também te amo, ela respondeu, finalmente admitindo para si mesma o que sempre havia sabido no fundo do coração. Os meses seguintes foram como um sonho. Mariana e Daniel se complementavam de forma natural, como se os anos de separação tivessem sido apenas um parêntese em suas vidas. Eles passavam os finais de semana explorando São Paulo, conhecendo restaurantes novos, visitando exposições. Durante a semana, Daniel frequentemente a buscava no trabalho para jantarem juntos. Camila estava radiante com a felicidade da amiga. Nunca vi você assim, Mari. É como se finalmente tivesse encontrado sua outra metade. E Mariana realmente se sentia assim. Com Daniel, ela podia ser completamente ela mesma, sem máscaras ou pretensões. Ele conhecia seus defeitos e qualidades desde a adolescência e amava ela apesar de tudo isso. Foi depois de 6 meses namorando que Daniel sugeriu que ela conhecesse seus pais. Eles estavam passando um domingo preguiçoso no apartamento dela quando ele trouxe o assunto. Meus pais estão vindo para São Paulo no próximo fim de semana. Minha mãe quer muito conhecer você. Sua mãe sabe sobre nós? Claro que sabe. Falo sobre você constantemente. Na verdade, ela sempre perguntou sobre você durante todos esses anos. Acho que ela nunca me perdoou completamente por ter saído da sua vida daquela forma. Mariana riu. Sempre havia gostado da mãe de Daniel, Dona Carmen. Era uma mulher calorosa e acolhedora, que a havia tratado como uma filha durante os anos em que ela e Daniel namoraram na adolescência. Eu adoraria conhecê-la novamente. E seu pai também. O reencontro com os pais de Daniel foi emocionante.
Dona Carmen chorou quando viu Mariana e seu Francisco, embora mais contido, claramente ficou feliz em revê-la. Durante o almoço, num restaurante na Liberdade, eles contaram sobre a vida no interior, sobre como Daniel sempre falava sobre Mariana, sobre como haviam torcido para que eles se reencontrassem um dia. Nunca vi meu filho tão feliz quanto ele ficou quando me contou que vocês estavam juntos novamente, disse Dona Carmen, segurando a mão de Mariana. Vocês nasceram um para o outro. Naquela noite, depois que os pais de Daniel voltaram para o hotel, ele e Mariana caminhavam de mãos dadas pelas ruas da Liberdade, quando ele parou subitamente. Mari, tem uma coisa que preciso te perguntar. O quê? Daniel se ajoelhou bem ali, no meio da calçada, e tirou uma pequena caixa do bolso. Mariana sentiu o coração parar quando percebeu o que estava acontecendo. Mariana Pereira, você quer casar comigo? As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela antes mesmo que pudesse processar completamente a pergunta. Pessoas pararam na rua para assistir à cena, algumas tirando fotos, outras sorrindo e murmurando palavras de incentivo. Daniel, eu sei que é cedo, sei que talvez você ache precipitado, mas Mari, eu perdi você uma vez e não quero correr o risco de perder novamente. Quero passar o resto da minha vida compensando os anos que ficamos separados. Mariana olhou para o rosto dele, vendo amor, esperança e vulnerabilidade. Pensou em tudo que haviam passado, na dor da separação, na alegria do reencontro, na felicidade dos últimos meses. Pensou em como se sentia completa ao lado dele, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero casar com você. Daniel se levantou e a beijou apaixonadamente enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. Quando finalmente se separaram, ele colocou o anel no dedo dela. Era um solitário, simples e elegante, exatamente do jeito que ela sempre havia sonhado. Eu te amo tanto, Mari, ele sussurrou. Eu também te amo. Mais do que consegui admitir durante todos esses anos. Eles se casaram 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa que compraram juntos em Pinheiros. Camila foi a madrinha e o melhor amigo de Daniel da faculdade foi o padrinho. Dona Carmen chorou durante toda a cerimônia e seu Francisco não conseguiu esconder o sorriso orgulhoso. Durante a festa, enquanto dançavam a primeira música como marido e mulher, Daniel sussurrou no ouvido de Mariana. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? O quê? O fato de que mesmo depois de tanto tempo, ainda dancamos perfeitamente juntos. Mariana riu, lembrando-se das festas da escola onde eles dançavam horas a fio, sempre em perfeita sintonia. Algumas coisas nunca mudam. E ainda bem. Anos depois, quando pessoas perguntavam como eles haviam se reencontrado, Mariana sempre contava a história do acidente na Avenida Paulista. Como Daniel havia aparecido no momento exato em que ela precisava ser salva. Como se o destino tivesse conspirado para colocá-los novamente no caminho um do outro. Mas o que ela nunca contava era como, mesmo depois de tantos anos de felicidade, às vezes ainda acordava no meio da noite com o coração apertado, lembrando da dor de ter sido abandonada aos 16 anos. Como ainda havia uma pequena parte dela que temia que Daniel pudesse desaparecer novamente, mesmo sabendo racionalmente que isso não aconteceria. Daniel, como se pudesse sentir esses momentos de insegurança, sempre a abraçava mais forte durante a noite, sussurrando promessas de amor eterno. E pela manhã, quando ela acordava nos braços dele, todas as dúvidas se desfaziam como névoa ao sol. Eles tiveram 2 filhos. Pedro, que herdou os olhos verdes do pai e a determinação da mãe, e Sofia, que tinha o sorriso fácil da família e uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Daniel se revelou um pai excepcional, presente e carinhoso, compensando talvez por ter perdido tanto tempo longe de Mariana. A empresa de Daniel cresceu e prosperou, e Mariana eventualmente abriu sua própria agência de marketing.
Eles se tornaram um casal respeitado em seus círculos sociais, conhecidos pela cumplicidade e pelo amor evidente que sentiam um pelo outro. Nas noites em que ficavam sozinhos, depois que as crianças iam dormir, eles frequentemente se sentavam no sofá da sala, ela encostada no ombro dele, e conversavam sobre tudo e nada, sobre os filhos, o trabalho, os planos para o futuro. E às vezes, quando o silêncio se instalava, ambos pensavam no caminho tortuoso que os havia levado até ali. Você acha que teríamos ficado juntos se eu não tivesse ido embora quando éramos jovens? Daniel perguntou uma dessas noites, acariciando os cabelos dela. Não sei, Mariana respondeu honestamente. Talvez, ou talvez tivéssemos nos separado por outros motivos. Éramos muito jovens. Às vezes penso que precisávamos viver essas experiências separadamente para nos tornarmos as pessoas certas um para o outro. Pode ser, mas ainda dói pensar em todo o tempo que perdemos. Não foi tempo perdido, Mari. Foi tempo que nos preparou para valorizar o que temos agora. Mariana ergueu a cabeça para olhar para ele. Como você consegue sempre ver o lado positivo das coisas? Porque quase perdi você para sempre. Isso te dá uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa. Ela se inclinou para beijá-lo, um beijo suave e cheio de gratidão. Gratidão pelo reencontro, pela segunda chance, pela família que construíram juntos. Na sua comemoração de bodas de prata, quando já estavam com mais de 50 anos e os filhos eram adultos independentes, Daniel e Mariana voltaram ao local onde se reencontraram. A Avenida Paulista havia mudado muito ao longo dos anos. Novos prédios haviam sido construídos, mas a esquina onde quase aconteceu a tragédia que os reuniu permanecia basicamente a mesma. Lembra quando você quase foi atropelada aqui? Daniel perguntou rindo, como se fosse ontem. Ainda fico arrepiada quando penso no que poderia ter acontecido. Eu também, se eu tivesse chegado alguns segundos mais tarde. Mas você chegou, na hora exata. Eles ficaram parados ali por alguns minutos, observando o movimento da cidade, lembrando de como eram jovens e assustados naquele dia distante. Agora eram pessoas maduras, com uma vida construída juntos, uma história de amor que havia resistido ao teste do tempo. Sabe o que mais me impressiona em toda a nossa história? Mariana disse. O quê? Como você reconheceu que era eu na hora do acidente. Depois de tantos anos, ainda me reconheceu instantaneamente. Daniel sorriu, o mesmo sorriso que a havia conquistado quando eram adolescentes. Mari, eu reconheceria você em qualquer lugar, em qualquer momento. Você está gravada na minha alma. Você é muito romântico para um homem de 52 anos, e você continua sendo a mulher mais linda que já conheci. Eles voltaram para casa de mãos dadas, como faziam há décadas, sabendo que tinham sorte de ter encontrado um no outro, não apenas um grande amor, mas também o melhor amigo e companheiro para a vida toda. Mariana frequentemente se perguntava como teria sido sua vida se Daniel não tivesse aparecido naquele dia na Avenida Paulista. Provavelmente estaria bem, teria construído uma carreira sólida, talvez tivesse se casado com outra pessoa, mas sabia no fundo do coração que nunca teria sido completamente feliz, porque Daniel não era apenas seu primeiro amor, ele era seu único amor verdadeiro. E quando se deitavam juntos todas as noites, depois de mais de 2 décadas de casamento, ela ainda sentia o coração acelerar ao ouvir a respiração dele ao seu lado. Ainda agradecia silenciosamente por terem tido uma segunda chance, por terem sido sábios o suficiente para aproveitá-la. O amor entre eles havia amadurecido, havia se tornado mais profundo e estável do que a paixão ardente da adolescência. Era um amor construído em cumplicidade, respeito mútuo e na certeza absoluta de que haviam encontrado sua alma gêmea. Em suas últimas conversas antes de dormir, quando já estavam com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, eles frequentemente voltavam ao tema do destino. Se havia sido coincidência ou algo maior
que os havia colocado novamente no caminho um do outro naquele dia fatídico. Eu prefiro acreditar que foi o destino, Daniel dizia sempre. Gosto de pensar que algumas pessoas nasceram para ficarem juntas e que o universo sempre dá um jeito de uni-las, mesmo quando tudo parece impossível. E eu gosto de pensar que fizemos nossas próprias escolhas, Mariana respondia. Que decidimos lutar pelo nosso amor, que não deixamos o medo do passado destruir nosso futuro. As duas coisas podem ser verdade, ele concluía, beijando a testa dela. Destino e escolha trabalhando juntos. E talvez fosse isso mesmo. Uma combinação perfeita de destino e livre-arbítrio, de segundas chances aproveitadas e amor verdadeiro que resiste a todas as tempestades.